Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar num jeito diferente de entender o Taiji Chuan e o Qigong, pela poesia. Nossa fonte é o poema O Fluxo Sereno, do mestre Ronaldo Meirelles, e também uma análise que acompanha o texto. A ideia aqui é tentar captar, pelas metáforas, a essência dessas práticas e o que elas significam para a gente hoje. Só para situar rapidinho, Qigong trabalha mais o cultivo da energia, o Qi, com respiração, intenção, e o Taiji Chuan é aquela meditação em movimento que muita gente conhece, às vezes até com uma pegada marcial. Certo. Ok, então. Vamos lá. O poema começa forte pintando o nosso dia a dia. O mundo corre, o asfalto queima, a prece é lei. Nossa, bem isso. Exatamente. E ele usa essa imagem logo de cara para criar um contraste, com o que ele chama de sabedoria que o tempo desfez, mas que, segundo o poema, ainda vive nessas práticas. Ele as coloca como quase um antídoto para essa correria toda, um caminho para achar paz de novo. E aí ele foca no Qigong, chama de mestre da energia que flui, fala da intenção, o Yi, guiando o corpo, e da respiração, a barriga que se eleva. Para quem está de fora, essa coisa de guiar a energia com a mente pode parecer meio abstrata, Como é que isso fica concreto na prática? Então, o interessante é que tanto o poema quanto a análise dão pistas do como, Primeiro, o que é essa energia vital básica, um conceito-chave na medicina chinesa. O Qigong quer cultivar isso. A intenção, o Yi, não é só pensar solto, é um foco mental bem direcionado. E isso, junto com a respiração profunda, diafragmática, a tal barriga que se eleva, funciona tipo uma bomba, sutil. Quando o poema fala em limpar os canais, revelar a vitalidade, está falando dessa sensação mesmo, de liberar a tensão, deixar a energia fluir melhor. Muita gente sente isso fisicamente. Entendi. Faz sentido essa conexão diretamente corpo. E depois o poema vai para o Taiji Chuan, a dança circular. Adorei a imagem. O Yin e o Yang se abraçam no ar e descreve. Um braço sobe, o outro descansa no chão. A análise também chama de Suprema Cumeireira. Por que esse nome, hein? Ah, sim. Taiji Chuan pode ser traduzido como punho da Suprema Cumieira ou punho do grande zênite. Suprema Cumieira, ou Taiji, é aquele conceito do taoísmo, do absoluto, A interação do yin e yang que cria tudo. Então o nome já diz, a prática é como se fosse a filosofia em movimento, a manifestação física desse equilíbrio máximo. Que profundo! E o poema também fala muito de rejeitando a rigidez e abraçando o tempo, e do tal song, que a análise explica como relaxar, soltar. Mas é curioso porque a gente associa força com o músculo tenso, Como o Taiji Chuan consegue força soltando? É uma ótima pergunta, desafia mesmo nossa ideia de força. O song não é ficar mole, largado. É uma liberação consciente da tensão que não serve para nada. Imagina destravar as juntas, deixar o peso do corpo se alinhar com a gravidade, naturalmente. Isso gera o tal enraizamento. É uma estabilidade que vem da estrutura certinha, não de força bruta. É uma força mais fluida, adaptável, tipo água mesmo. Bem o oposto da rigidez e pressa que o poema critica lá no começo. A força vem da suavidade e da conexão, entende? Nossa, muito interessante. E aí chegamos na parte que eu acho que pega muita gente. Os benefícios. O poema fala direto no estresse que aperta, a ansiedade que mora, e chama as práticas de meditação em movimento. Isso. E a análise confirma, falando até em possível redução de cortisol, melhora da clareza mental. O poema pega isso com a mente se esvazia. Não é só achar que está relaxado. Sugere um efeito fisiológico mesmo. O próprio movimento lento, focado, exige uma presença que acalma o barulho interno, E não é só mental, O poema também celebra o físico. Articulações em graça, fluidez de um rio para flexibilidade. Fala até de melhorar a imunidade, sono. Resume como saúde integral, uma vida que é refeita. Uau! E se a gente junta tudo isso, aquela metáfora de achar um templo calado e querido no meio da cidade de aço fica muito forte. Quer dizer,
Esse bem-estar não depende do lugar perfeito lá fora. As práticas criam um refúgio dentro da gente, uma calma, uma saúde que dá para acessar em qualquer lugar. Então, resumindo, parece que vai muito além de exercício, né? É quase uma filosofia de vida mesmo. O poema usa a imagem da árvore antiga, de resiliência, e fala num intrigante equilíbrio em revolta. O que será essa revolta equilibrada? Exatamente. A análise fala num retorno ao essencial. E esse equilíbrio em revolta dá para pensar que é uma forma de resistência pacífica, sabe? Não agressiva, mas uma afirmação silenciosa de outros valores. Calma contra a pressa, fluidez contra a rigidez, presença contra a distração. É como se fosse uma rebelião pela estabilidade interna, pela força gentil, como diz o poema. Uma força que, por ser adaptável, por não depender de tensão, acaba sendo mais duradoura. Quase imortal, como ele sugere no fim. Que ideia poderosa é essa? Encontrar força na suavidade, na constância. Olha, esse mergulho no fluxo sereno realmente ajudou a ver como a poesia pode dar uma outra dimensão para entender o Tai Chi Chuan e o Qigong, né? Mais intuitiva, talvez. Com certeza. A poesia consegue destilar a filosofia e os benefícios de um jeito que toca diferente. E fica uma provocação final, né? Partindo disso tudo, se cultivar essa força gentil, essa quietude interna, é um tipo de revolta contra as pressões do mundo? Como será que essa prática, no dia a dia, poderia de fato começar a mudar o jeito como a gente interage com essa correria toda lá fora? Ficar para pensar.